Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela, que diz assim: eu costumo ficar com as pessoas sem compromisso, pois já tenho minha casa e não quero que a pessoa já entre com tudo pronto. Dá a impressão que vai ficar comigo por interesse. Qual sua opinião? Nossa, eu tô achando que aqui tem um certo exagero da sua parte, porque veja bem, primeiro, você só conhece pessoas que não têm nada na vida? Então nada, a pessoa não tem nada, a pessoa vai querer ficar com você por interesse? Então a pessoa não tem nada na vida. Bom, primeiro é o primeiro questionamento que eu faço. O segundo questionamento é o seguinte, minha querida. Ainda que uma pessoa não tenha nada na vida, não significa que ela estará comigo por interesse. Então a pessoa não tem nada na vida, não tem nada na vida. Ainda assim, essa pessoa vai ficar comigo por interesse? Para eu achar que a pessoa está ficando comigo por interesse, eu precisaria de coisas muito mais concretas do que simplesmente eu ter uma casa e achar que a pessoa está comigo por causa disso. Só isso? Eu tenho uma casa, está tudo pronto, então a pessoa está ficando comigo porque eu tenho uma casa que está tudo pronto. Nossa, mas escuta, o que me faz acreditar que a pessoa esteja comigo por interesse? Tem atitudes, né, gente, que mostram isso. Então, a pessoa começa a se ancorar em mim, fica escorada em mim, eu que começo a pagar todas as coisas. Veja bem, uma coisa é eu estou namorando alguém e a pessoa está passando por um problema financeiro e naquele momento específico eu falo para a pessoa, deixa que eu pago a nossa ida ao cinema, a nossa ida na pizzaria, tal. Mês que vem normaliza, você vai estar com as coisas mais em ordem. Esse mês eu sei que apertou porque você teve que pagar não sei o quê. Então, isso normal. Eu estou falando de pessoas que claramente estão ancorando na gente, escorando, né? Estão se escorando na gente. Então, eu começo a perceber que a pessoa está com um propósito de tirar uma certa vantagem. Ela pode até gostar de mim, certo? E pode estar tirando vantagem disso. E tem outros que de repente nem gostam assim tanto de mim, mas estão comigo para querer tirar vantagem. Então, mas tem como a gente perceber. A pessoa está sempre jogando meio que uma indireta de que está sem dinheiro, que queria comprar uma moto, mas que se comprasse a moto ia facilitar tanto a vida dele. E aí você fala para a pessoa, por exemplo, mas financia. Mas então eu não tenho renda suficiente para financiar a moto. Então a pessoa começa às vezes com essas histórias, sempre meio que, sabe, fazendo com que a gente então fale, não, então eu financio para você, entendeu? Eu faço no meu nome. Então, tem que tomar cuidado, mas é o que eu estou dizendo. Poxa, só pelo fato de eu ter uma casa, eu vou achar que a pessoa está comigo por interesse, eu tenho que olhar muitas outras coisas, meu anjo. Então, repito, não é porque a pessoa não tem nada que ela vai estar comigo por interesse, pelo contrário. Tem gente que pode não ter nada na vida, mas ela tem, sabe o quê? Dignidade. Pelo amor de Deus. Quem disse que são bens materiais que dão princípios para as pessoas? Muito pelo contrário. Tem gente que perde,
algumas coisas justamente porque começou a ganhar e passa por cima de princípios que ela jurava que não passaria. Então, muitas vezes acontece até o inverso. Então, sinceramente, meu anjo, eu acho muito radical da sua parte esse tipo de pensamento. É um pensamento bem radical e eu acho que tudo que é muito radical tende a não nos fazer muito bem. Né? Nenhum radicalismo eu costumo ver com bons olhos. São as extremidades, pessoas que estão sempre nas extremidades. Então aqui eu acho que qualquer pessoa, só porque eu tenho uma casa com tudo pronto, ela vai estar comigo por interesse. Eu acho que é muito extremo, muito radical. Assim como eu poderia estar do outro lado, onde a pessoa claramente está tirando proveito de mim, a pessoa claramente está se abusando de mim e eu estou ali fazendo tudo como vários relatos eu já li aqui no canal, de pessoas que claramente estavam sendo abusadas, a pessoa estava aproveitando do sentimento dela. Lembro de um caso que eu li aqui de um rapaz que se apaixonou por um outro rapaz, mas nunca se declarou, mas deixava claro que gostava. O rapaz por quem ele se apaixonou ficou desempregado, ele levou para morar lá na casa dele, que ele tinha uma casa que tinha tirado essas casas de conjunto habitacional. Então ele morava com a mãe, mas ele tinha comprado essa casa lá, tinha adquirido essa casa lá, levou o rapaz lá para morar, além de levar o rapaz lá para morar, levava comida, fazia comida, levava compras, fazia comida, lavava as cuecas do cara. Então, claramente o cara estava se aproveitando dele. E para nem sexo ter, tem essa ainda. E depois o cara, quando conseguiu o emprego, simplesmente saiu da casa, foi embora, nem muito obrigado falou. Então, tá vendo? Relatos aqui no canal onde claramente a pessoa estava sendo abusada. Bom, estava até sendo feita de boba, né? Na história. Estava sendo muito ingênuo nessa história toda também. Então, tá vendo? Você tem, olha os extremos. De um lado, uma pessoa que vê problema só no fato de eu ter uma casa, então as pessoas vão estar comigo por interesse. E do outro lado, uma pessoa que claramente a outra está se aproveitando de mim, aproveitando do meu sentimento, né? E eu, por ter esse sentimento, é que estou fazendo tudo isso. Sempre buscar o ponto de equilíbrio, gente. Para a gente buscar esse ponto de equilíbrio, a gente tem que estar sempre buscando usar a nossa razão. A razão vai fazer com que a gente seja mais sensato, que a gente observe mais, que a gente haja a partir de dados objetivos. O que eu tenho, por exemplo, o que eu tenho de objetivo que a pessoa está comigo por interesse? O fato de eu ter uma casa? Aí a pessoa vem e fica comigo? O que é isso de objetivo? Não, a pessoa está pedindo dinheiro para mim, eu estou pagando as contas para a pessoa. Aí eu começo a ter dados objetivos. Nós precisamos de dados objetivos. Por isso que é a análise racional. Quanto mais a gente usar essa análise racional, mais sensatez a gente vai ter, equilíbrio, e aí a gente vai encontrar esse ponto de equilíbrio entre duas extremidades. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.